a respeito da declaração doutrinária. Na declaração doutrinária, atualmente, nós estamos conversando sobre Igreja de Jesus Cristo, tá? Antes de começar, deixa eu tirar aqui esse convite para que você se inscreva, né? Já temos muita gente se inscrevendo, mas talvez você ainda não se inscreveu. Deixa eu colocar aqui só para poder destacar, chamar a atenção e lembrar, tá bom? Mas vamos ver aqui. Sobre Igreja de Jesus Cristo. Nós temos a seguinte declaração, né? Para hoje, para a gente conversar. As igrejas neotestamentárias são autônomas. Essa é uma declaração da doutrinária, tá? As igrejas do Novo Testamento, elas são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo. O grande problema da teologia é que ela pega a experiência da igreja primitiva e coloca como a mais perfeita do mundo. Claro que não era. Ela pega tudo que os escritores bíblicos escreveram e afirma que aquilo é o correto, é a verdade. E claro que não era, porque eram seres humanos limitados. Esse é o grande problema da teologia dogmatizada. O papel da teologia é ficar justificando por que o escritor de Reis, né, o escritor de Samuel, por que o escritor de Samuel disse que um espírito mau da parte de Deus levou Davi a desobedecer Deus? A preocupação da teologia dogmatizada é ficar dizendo, não, isso aí está correto, foi assim mesmo. Agora passa a vida toda explicando um espírito mau da parte de Deus. O que é isso? Aí pronto, um argumento, é outro. É tão fácil chegar e dizer assim, não, o escritor aí errou. Não foi da parte de Deus, não era um espírito mau da parte de Deus, porque da parte de Deus não existe espírito mau. Pronto, resolvido. Mas não, aquilo está na Bíblia, então aquilo é a verdade, é daquele jeito, é literal, é daquela forma. Aí vem o escritor de Crônicas e disse, não é um espírito mau da parte de Deus. Isso aí foi Satanás que levou Davi a desobedecer. E agora? Como é que eu faço? É o Espírito de Deus ou foi Satanás? Ou Satanás é o espírito mau da parte de Deus? Então, a teologia dogmatizada fica nesse sofrimento para agradar uma coisa, agradar outra e ficar confirmando o que não pode ser confirmado. Entendeu? O escritor de Samuel equivocou-se. Não existe espírito mau da parte de Deus. Não existe. Ele entendeu, mas não quer dizer que foi a realidade. Entendeu? Quando Samuel diz, olha, Deus mandou eu dizer para Faraó para que ele deixasse meu povo ir. Mas o mesmo Deus entrou em Faraó e fez com que Faraó não atendesse. Ué, que Deus é esse? Que brincadeira de Deus é essa? Deus manda uma coisa e o próprio Deus entra em Faraó e diz para não fazer. Não faça, Faraó. Não é para você fazer. A teologia dogmatizada, ela passa o tempo todo tentando explicar, porque realmente Deus mandou, mas o próprio Deus foi lá e impediu. Aí fica nessa confusão, entendeu? A dogmatizada tem esse problema. É preciso entender que Moisés não entendeu muito bem muita coisa do que Deus disse. Ele não entendeu. Não entendeu. Deus nunca mandaria matar pessoas para poder roubar a terra e roubar as riquezas e dar para o povo de Israel. Não, Deus jamais iria falar isso. Mas Moisés entendeu. Então, esse é o grande problema dessa declaração. Né? Ele diz assim, as igrejas neotestamentárias são autônomas,
tem governo democrático. Será que tem? A igreja que João menciona na terceira carta de João, não tem nada de democrático naquela igreja. E tem outras também. Muito bem, tem governo democrático, praticam a disciplina e regem todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus. Olha que absurdo. Claro que não. Claro que não. Sob a orientação do Espírito Santo. Então, a gente chama atenção para o seguinte: não eram autônomas. Tinham autonomia relativa, não era absoluta. Várias vezes, a Igreja de Jerusalém mandou lideranças verificar atuações de outras igrejas. Várias vezes, a Igreja de Jerusalém mandou a Antioquia, lá na região da Galácia, mandou em outros lugares saber que cristianismo vocês estão praticando aí. Na hora que eles chamaram Paulo e disse: Paulo, vamos conversar aqui sobre o que você está pregando por aí, de que as pessoas não devem, as pessoas podem abrir mão das práticas práticas judaicas. Vamos discutir sobre isso, né? Lá acredito que é Atos 18, né? Que acontece o primeiro concílio da igreja. Então, Paulo é chamado, ano 48, 49, Paulo é chamado para discutir sobre isso lá em Jerusalém. Então, não há autonomia. A igreja de Jerusalém, e não é errado, não. A igreja de Jerusalém tinha autoridade sobre as outras igrejas. Por quê? Porque lá estavam os apóstolos. Então, são afirmativas perigosíssimas, eu chamo de afirmativas, nessas declarações, são afirmativas infantis, bem intencionadas, mas fora de propósito. Como é que se faz uma declaração dizendo uma inverdade? Você pode florear, você pode enfeitar, você pode criar poesia, mas numa declaração você não pode fazer isso. Declaração é uma declaração, tem que ser literal, não pode ter fantasia, não pode ter essa situação, né, nessa relação com o povo e com o ensino. Aqui também tem, porém, verifica-se que as orientações que Paulo mandava por carta era dirigida à igreja e não a um ou outro líder, o que demonstra uma certa autonomia uma certa democracia, não é? Dentro das igrejas, mas era relativo, tá bom? Estavam submetidas, no mínimo, às orientações da igreja de Jerusalém. Ok, essa